Olá, pessoal. Eu sou Evandra, host desse episódio. Você está no Geotalks Podcast. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo aqui conosco a professora Luciene Dallazari, que é professora titular da Universidade Federal do Paraná. Tudo bom, professora? Tudo bem. Obrigada, Evandra, pelo convite. Obrigada por ter aceito esse convite. Eu sei que é fora do que nós estamos acostumadas, mas eu tenho certeza que será um assunto muito bacana para todo mundo conhecer a tua trajetória. Eu conheço a professora Luciene, foi minha orientadora no meu curso de Engenharia Cartográfica na Universidade Federal e acompanho você pelas redes sociais, mas quando comecei a estudar a fundo, realmente eu me assustei com tanto currículo. Gente, é uma pessoa muito preparada. E que não é à toa que está no lugar que ocupa hoje, né, professora? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Tá bem. Então, você é formada em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura pela Universidade Federal do Paraná. E de onde que surgiu esse desejo na cartografia? Bom, quando eu fui ainda jovem, né, fazer vestibular, eu sabia que eu queria fazer engenharia. E fui pesquisar quais eram as possibilidades que existiam na época. E havia uma publicação que chamava Guia do Estudante. E nesse Guia do Estudante era um livro que falava sobre todas as profissões. E eu fui lendo o que cada engenharia fazia. E aí, quando eu cheguei na engenharia cartográfica, falava, trabalha com aerofotogrametria, trabalha com geodésia. Eu não sabia nada daquilo, não sabia nem o que significavam aquelas palavras, mas eu achei lindo. Falei, então é isso que eu vou fazer. E fiz o vestibular, passei, né? Isso foi, eu entrei na turma de 1989, e gostei, né? Assim, por uma sorte, né? Um acaso, eu acabei gostando muito da engenharia. Fiz o curso, terminei em 93, né? Foi o nosso último ano. Então, foi esse período, de 89 até 93. E eu sou só cartógrafo, não sou agrimensora. Ah, não né? é? Não, eu sou só engenheira cartógrafa. Da época de só cartografia mesmo. Só cartografia. E você gostou tanto que emendou um mestrado. Sim, já na graduação eu comecei a fazer iniciação científica. Trabalhei um pouco em empresa, né, como estagiária, como funcionária, ainda quando era estudante, mas comecei a fazer iniciação científica com a professora Meire Olivas, que, né, se aposentou logo em seguida, e gostei. Falei, bom, então, terminando a graduação, eu vou fazer o mestrado. Ela mesma, né, a professora me incentivou a fazer e eu emendei com o mestrado. Então, eu entrei no mestrado em 94. Mestrado. E depois, logo depois, foi fazer doutorado na... Não, aí em 96 eu terminei o mestrado, passei como professora substituta na universidade, fiquei por 6 meses como substituta e abri um concurso logo na sequência, que foi quando eu prestei o concurso, né, para carreira docente e assumi em 97. E em 90 nesse ano eu fiquei grávida. Né, tava recém-casada, fiquei grávida, e aí eu já tinha pensado em começar o doutorado logo na sequência, mas tive que esperar, né? E aí eu comecei o doutorado em 2000. Aí eu optei por fazer o doutorado na USP, na Escola Politécnica, né, junto com o professor Jorge Pimentel Sintra. Na época, eu já queria, né, trabalhar com a parte de cartografia e na Universidade Federal, aqui no Paraná, não tinha essa pesquisa, né, na área de cartografia, ainda estava muito no início. E no Brasil, o único local onde tinha uma certa pesquisa em cartografia era na USP. Então, eu fui, né, para lá, fiz o doutorado lá e terminei em 2004. E você aliou a maternidade nesse período? A filhinha foi junto? Não, eu viajava toda semana, eu ia para São Paulo, viajava à noite, assistia as aulas durante o dia, né, de manhã até o início da tarde,
pegava o ônibus de volta, chegava aqui em Curitiba de noite, né? Finalzinho do dia. E no dia seguinte ia trabalhar e continuava. A vida então, continua. A Ana, né? Minha filha tinha 2 aninhos para 3 aninhos nessa época. E foi assim. Olha, que legal, professora. Bom, nada é fácil, né? Quando as pessoas veem os troféus, né? Não vem as cicatrizes. Na verdade, assim, chegar em qualquer lugar, né? Sim. É difícil. Então, a gente tem que trilhar, né? Tem que lutar por certas coisas, né? Então, nunca é tão fácil assim, né? Acho que para ninguém, então... É importante. E quando até, né, os seus colegas, você é muito respeitada pelos seus colegas professores, doutores da universidade, e que um deles até citou que você teve que descobrir na unha a cartografia, que você foi buscar em algum local, se não foi no Brasil, foi em outros lugares fora do Brasil, né? Não sei se a palavra é essa, na que, unha, na mas verdade, assim... o que acontece, assim, a pesquisa em cartografia no Brasil, ela não é muito difundida, né? São poucos pesquisa, né? Vamos chamar assim de pesquisa mesmo, né? Fazer cartografia tem muita gente que faz, mas a pesquisa em cartografia, né? Ela não é muito difundida no Brasil. Então, são poucos os lugares hoje que tratam, né, dessa linha de pesquisa. Então, a gente tem hoje, agora, né, um pouco mais de disseminação. Mas lá atrás, né, há 20 anos atrás, eram poucas pessoas que trabalhavam com isso. Então, a gente foi construindo, né? Quando eu digo a gente, é um grupo, né, de pessoas que trabalhou com isso desde... dessa época, e que conseguiu, né, uma consolidação da área no Brasil. Internacionalmente, né, existe uma associação internacional, né, Associação Cartográfica Internacional, que congrega, né, pesquisadores de diferentes universidades, de diferentes países, e com, né, o avanço, né, com as nossas pesquisas, a gente conseguiu fazer parte dessa sociedade, né? Dessa associação. Então, começamos a participar dos eventos, né? Somos em algumas pessoas, né? São membros, né? Dos grupos, né? De trabalho que existem, né? Das comissões, né? Que existem lá. Então, isso é fruto, obviamente, desse trabalho que foi construído aí ao longo de a duras penas. De um longo período. E posso dizer que a gente consegue, né, fazer pesquisa mesmo, né, com quantidade muito menor de recursos e de pessoas, num nível que pode ser considerado um nível de excelência. De excelência, porque você... não sei se o link seria esse, mas a professora fez depois o pós-doc, que muitas pessoas nem sabem que existe ainda, né? Um pós-doutorado naquela época em Nottingham, né? Sim. E foi logo na sequência do doutorado também? Ou você foi buscar seguiu a linha do transporte nesse pós-doc? Ou... Não, na verdade, assim, quando eu fiz o doutorado, eu fiz engenharia de transportes, uma sub-área chamada informações espaciais. Então, embora eu tenha feito dentro do departamento de transportes, minha tese não tem nada a ver com transportes. Eu desenvolvi um atlas digital interativo com um foco específico. Na verdade, a ideia do Atlas era muito mais propor funcionalidades novas para aquela época, né? A gente está falando nesse momento lá ainda do início dos anos 2000, né? Então, tudo que a gente conhece hoje de cartografia, naquela época ainda era muito diferente, né? E no meu pós-doc foi só em 2014. Então, eu, né, passei um tempo... E eu fui para a Universidade de Nottingham, e aí eu comecei a trabalhar com uma outra área que era completamente diferente, né, daquilo que eu vinha fazendo, que foi trabalhar com a parte de mapeamento indoor.
Ou seja, mapear o interior das edificações, principalmente de grandes edificações, né? Como aeroportos, por exemplo, museus, né? Aquelas plantas que a gente conhece, né, nos shoppings. Você está aqui, como que eu faço para chegar em um outro lugar? Então, eu comecei a desenvolver, né, essa parte do mapeamento indoor. Então, passou-se um tempo, né, aí entre 2000 até 2014, que foi quando eu fiquei na Inglaterra por um período de 1 ano. 1 ano. Mas você viajou já bastante, né? Você gosta de viajar bastante, conhecer? Se eu pudesse, eu viajava sempre. 6 meses, né? Você trabalha 6 meses, viaja 6 meses. 6 meses aqui, 6 meses lá, tá bom, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro trabalhando, né? O Brasil, assim, os capitais do Brasil, dando treinamento, suporte, essas coisas eu conheci. E alguns locais fora do Brasil, mas é muito importante a gente conhecer as outras culturas, né? E na nossa área, que tudo vai criando um mapa, né? Você vai mapeando a sua vida e vai pegando informações aqui e ali, colocando, né? Criando uma colcha de retalhos ali, fazendo com que aquilo aconteça. Então, professora, e hoje, o seu projeto atual? Como que está a sua vida? Quando eu voltei da Inglaterra, que eu fiz essa pesquisa, né, em mapeamento indoor, eu resolvi que eu queria aplicar o que eu tinha, né, desenvolvido lá aqui na nossa universidade. Para você que foi aluna lá, né, você sabe que o campus do Centro Politécnico é complexo, né, em termos de posição, de localização, né, aonde ficam as salas, né, tudo muito difícil, né, principalmente para quem não conhece o local, alunos novos, né, calouros que chegam todo ano. Então, a gente começou um projeto que eu chamei de UFPR Campus Map, para mapear o campus. Falei, vamos mapear o campus do Centro Politécnico, não a parte externa, mas a parte interna. E passamos a desenvolver isso numa plataforma interativa, né, um WebGIS. Porém, a gente se deparou com um problema, que foi, a gente mapeava a parte de dentro, mas a gente não tinha a parte de fora. A gente não tinha base cartográfica. A base cartográfica que existia lá era muito antiga. O projeto eu iniciei em 2016. A base cartográfica que a gente tinha era de 2000. Meu Deus. Então, muito desatualizado. Não, muito desatualizado. E aí, nesse momento, né, em 2016 para 2017, eu tive, né, a sorte de conhecer, né, o professor Leonardo Ercolim Filho, que tinha recém-ingressado na universidade, e a gente começou a discutir algumas questões, né, de pesquisa, de projeto, e eu falei para ele o que eu estava fazendo, e ele falou assim, tá, mas que base você está usando? Eu falei, eu estou usando a base do Google, né, como referência dele. Não, vamos fazer uma cartografia nova. E aí a gente, de fato, começou com o projeto UFPR Campus Map. Então, aí fizemos o mapeamento do Centro Politécnico em 2017. E aí toda a parte externa foi, né, refeita. E a gente adequou a parte das plantas todas, né? Plantas arquitetônicas, plantas da Superintendência de Infraestrutura da Universidade, que é quem cuida da parte das edificações, obras, engenharia. E aí fizemos o mapeamento indoor junto com o externo, né? Então, base cartográfica e mapeamento indoor simultaneamente. Mas vocês usavam qual tipo de tecnologia para fazer esse mapeamento indoor? O indoor, a gente pegava as plantas em AutoCAD, que vocês têm no projeto? Que a superintendência nos fornecia, e a gente convertia isso para ambiente GIS, e os alunos iam a campo e coletavam informações do que é cada sala, nome das salas. Então, eles fizeram um trabalho, assim, muito grande de coleta de dados mesmo, como se fosse uma reambulação. Sim, pois Só que dos prédios, né? Entendi. Sala por sala, ambiente por ambiente. Então, foi feito dessa forma. A gente criou tudo em ambiente Sistema de Informação Geográfica, e aí depois colocamos isso num servidor de mapas, né, num web serviço, e publicamos como um WebGIS. Um WebGIS.
Que importante. Então, foram os alunos de graduação os e alunos pós-graduação? de graduação, pós-graduação, faziam essa coleta e a gente ia alimentando a base de dados, né? A parte da base cartográfica em si foi feita, né, junto com o Leonardo, e tinha alunos de graduação também envolvidos, né, para fazer parte de referencial. Porque externamente vocês usaram Estação Total, GNSS? O GNSS, drone, né? Já naquela época, né? Sim, usamos o drone, usamos... foi feita a implantação de uma rede, né, de uma rede topográfica, né, de marcos, vértices topográficos no campus para fazer o apoio, né? Sim, né? Tem vários lá agora, né? Isso. E aí saiu, né, o primeiro mapa, que foi o do campus Centro Politécnico. Com essa cartografia nova, né, do Centro Politécnico, a própria Suinfra, né, que era até o ano passado o órgão responsável por toda a parte de obras, né, de engenharia, percebeu que precisava ter dados atualizados para poder fazer seus planejamentos, né? Como que o engenheiro civil vai planejar, o arquiteto tinha que planejar aonde vai ser instalada a usina solar e não sabia como... Em qual local posicionar. Exatamente, como fazer até essa aquelas locação. obras, né, que aconteceram nos últimos 10 anos ali na Federal, né? Exatamente. Então, a gente começou a ser demandado, né, pela administração da universidade para produzir essa cartografia. E aí, esse projeto foi se expandindo. Aí, a gente produziu a cartografia de todos os campi aqui de Curitiba. Fomos fazer a cartografia do litoral, então Centro de Estudos do Mar, o campus do litoral lá em Matinhos, o Museu de Paranaguá também foi mapeado, e os campi do Oeste, então a Palotina, Fazenda Palotina, foram todos mapeados segundo a mesma estratégia, né? E no Brasil, assim, Vant. as outras universidades, elas não seguem esse modelo ou elas têm um outro modelo? Vocês estão tentando expandir para lá? Como é que... Então, esse modelo do campus MAP, assim, eu sei que a Unicamp tem um projeto bem interessante de mapeamento, que tem várias aplicações também, como um portal, né, de informações da universidade. A Universidade de Brasília tem, e tem as universidades estaduais paulistas. Então, a Unesp, né, que é espalhada também em várias cidades de São Paulo, tem também um modelo de mapeamento dos campos. Mas... É óbvio que cada um tem suas particularidades, né? Então, a gente tem hoje eu chamo de um geoportal, né? Porque a gente tem mais do que só o mapeamento, né, dos campi externo e interno. A gente tem um conjunto de dados que permite conhecer a universidade, né? Então, a gente pode apresentar dados sobre... restaurante universitário, sobre atendimentos de saúde que a universidade oferece. Então, a gente tentou reunir esses dados todos, né, nesse portal sobre a universidade. E qual que é esse portal para o pessoal conseguir acessar? É o www.campusmap.fpr.br. Pessoal, então a gente vai colocar depois certinho para vocês conseguirem acessar e entender melhor esse trabalho, né, professora? E nesse período todo, vocês contavam com recursos próprios? Ou já existiam empresas que estavam financiando, ajudando, buscando esse tipo de pesquisa? Então, como que a gente conseguiu trabalhar, né? Que a gente conseguiu produzir esse conjunto de dados? Quando a gente fez o primeiro mapeamento, que foi o do campus Centro Politécnico, e começaram a surgir algumas demandas, a gente entendeu, quando eu digo a gente, eu estou falando... Eu e o professor Leonardo, né, nesse contexto. Porque hoje você é vice-coordenadora e ele é o coordenador, coordenador, né? de um centro. E aí, nesse momento, a gente percebeu que o que a gente estava fazendo poderia se tornar algo mais duradouro, né? E a gente levou a ideia de gerar, de construir, né, a gente propôs a ideia de iniciar um centro de pesquisas
para o professor Alzir Felipe, né, que na época era o diretor do setor de Ciências da Terra. E ele abraçou a ideia, né, e a gente criou, então, o CEPAG, que é o Centro de Pesquisas Aplicadas de Geoinformação. Então, ele foi inaugurado em 2019, então a gente está completando aí 6 anos, né, agora. E a gente acabou, né, com esse centro, trazendo empresas, né, parceiras, principalmente conhecidas do Leonardo, como a Guandaline, né, a Hubgel. A gente fez associações com outros laboratórios da universidade, né, o Instituto Lamir. A gente contou com o apoio da universidade no início, né? Então a gente fazia troca, né? Então produzia o dado e eles compravam equipamento, né? Então assim, a gente não recebia dinheiro, né? A gente não tinha recurso financeiro na nossa mão, mas a gente fez essa troca de trabalho por equipamentos, né? Trabalho por estagiários, né? Pagamento de estagiários. E foi assim que a gente conseguiu equipar, né, o nosso centro. Hoje a gente tem vários projetos com empresas, né? Que prestam serviço também. A gente desenvolve principalmente soluções, né, de geoinformação para empresas, né? E, obviamente, a gente também tem o projeto Campus Map, que continua, que ainda é um projeto bastante forte dentro do centro, mas hoje a gente tem outros parceiros, né, na iniciativa privada, que mantém o centro funcionando. Até porque no CEPAG, para nós, né, que estamos aí no ramo de venda, de soluções, buscando soluções diferenciadas, é uma validação, né? Assim, você entregar um equipamento na mão lá do professor Herculin ou da professora Luciene, onde eles têm uma equipe de estagiários também que trabalham com eles, e eles nos dão um feedback de como aquele produto, aquela solução está ajudando ou não dentro desse processo todo, né? Por exemplo, o escaneamento, né, que vocês testaram várias soluções, né, com pontos, com imagens, escaneamento fixo, aéreo. Então, eu acho bem importante esse trabalho que vocês abriram também para as empresas, essa oportunidade, digamos, que vocês abriram para as empresas para a gente poder validar, porque vocês estão buscando soluções para aquilo que ninguém encontrou ainda, uma solução. O que eu acho que é importante, né, dentro do que a gente está fazendo, é que a gente encontrou um modelo, né, vamos chamar assim, modelo de negócio, né, que a gente consegue fazer as pesquisas que a gente quer. Então, muito do que tem sido desenvolvido, né, de solução, envolve pesquisa, uma pesquisa aplicada. Por isso que o centro chama Centro de Pesquisas Aplicadas. Então, a gente coloca todo o conhecimento que a gente tem nessas soluções, né? São soluções que nem sempre são simples, né? Coisas simples de serem desenvolvidas. A gente faz essa validação, né? Como você falou, né? Em termos de equipamentos. Então, a gente tem vários equipamentos GNSS, laser scanner, que foram já, né, colocados lá para a gente testar e validar. E eu acho que o mais importante é que a gente oferece para os alunos a possibilidade de estar sempre com contato com os equipamentos mais modernos, com a tecnologia, com aquilo que a empresa lá na ponta está precisando. E aí a gente percebe que o estagiário que faz o trabalho ali com a gente, ele sai com uma capacitação muito boa para enfrentar o mercado. Né? A gente já teve algumas experiências, né, de alunos que ficaram com a gente no estágio até o final, se formaram e já saíram com um emprego, né? E eu acho que isso é o mais importante, né? A gente sabe que o aluno, ele é transitório. E a gente quer que ele consiga absorver o máximo possível nesse período que ele está ali com a gente. Então, a gente instituiu uma política mesmo como se fosse uma empresa. Né? O aluno bate ponto, o aluno tem carga horária para cumprir, o aluno, né,
a gente está sempre ali à disposição para atendê-los, né? Desenvolvendo software, desenvolvendo soluções. E eu acho que é algo que tem dado certo. E né? é um diferencial, assim, da maneira como o CEPAG trabalha, eu acredito não, eu tenho certeza, porque ainda bem que eu tenho hoje no meu grupo de profissionais que nos apoiam lá, um consultor que foi formado por vocês, né, que ficou 3 anos com vocês lá, e que realmente, assim, você é muito diferente do que geralmente, né, os alunos saem da universidade, né, sem ter esse contato com o cliente, porque você precisa entender, conversar, e nós que somos de exatas, a gente já é mais fechado por natureza, né, e você se abrir e buscar o problema já direto, né, onde que está acontecendo o problema, o que eu posso fazer para resolver, você já elimina 90% do caminho, né? Sim. Então, isso realmente é um diferencial muito grande. E nesse projeto todo, como é que vocês vão, a partir de agora, qual que seriam os próximos passos aí para vocês? Então, no final de 2024, nós decidimos, né, migrar toda a nossa estrutura para a plataforma comercial da Esri. Por uma questão estratégica, né? A gente percebeu que até onde a gente tinha ido com o software livre, a gente estava talvez meio com os recursos humanos, né? Bem dito, a gente sabe que o software livre tem muito mais a oferecer, mas com os recursos humanos que a gente tinha no momento, a gente não ia conseguir avançar mais do que a gente estava. Então, a gente optou por adotar uma plataforma comercial, né, a plataforma da ArcGIS, e migramos toda a nossa estrutura para essa plataforma, que é a que está hoje no ar, junto com a 1.0 e a 2.0, totalmente customizada, né? Obviamente, a gente teve todo o trabalho de migrar tudo, refazer as interfaces, enfim, todo o trabalho foi praticamente refeito, né? E foram agregadas outras funcionalidades. Então, eu acho que dentro do projeto UFPA Campus Map, a gente tem o propósito, né, de seguir, né, aumentando a nossa base de dados naquilo que for possível, mantendo ela sempre atualizada, porque ela é utilizada pelos alunos, né? A gente tem um acompanhamento do número de acessos que é feito nela semanalmente, e ele é constante, ele tem, obviamente tem os picos, né, início de semestre, entradas de março e agosto, sempre o acesso vai lá em cima, né, a procura pelo site, mas a gente tem uma constância em termos de acessos aos nossos dados. E em termos de CEPAG como um todo, né, da nossa estratégia, é isso, né, consolidar nossas atividades com as empresas privadas, né, a gente conseguir captar mais projetos, né, a gente tem uma parceria muito forte, já muito bacana, com um outro laboratório da universidade que é forte na área de petróleo, então a gente desenvolve alguns sistemas para eles, né, e então essa parceria é muito legal. Eu acho que depois de 5 anos, né, 6 anos aí meio que na luta, né, que a gente teve uma série de percalços aí no meio do caminho, acho que agora a gente vai começar a colher os frutos, né, de toda essa dificuldade que a gente teve lá atrás e efetivamente do nosso trabalho, né, a gente a seriedade que vocês colocaram exatamente, desde o início. A gente pensa, né, eu e o Leonardo, a gente tem uma visão muito parecida, né, de como levar adiante esse projeto. Então, eu acho que agora é o momento que a gente vai conseguir consolidar e colher os frutos. É por isso que a gente trabalha, né, professor? Mas hoje você não consegue mais conciliar a orientação, os orientandos, no caso, né, alunos de doutorado, mestrado? Eu me desliguei da pós-graduação, não estou totalmente desligada, porque eu ainda tenho uma aluna de doutorado que eu co-oriento, mas todos os meus alunos, né, que eram meus orientados, finalizaram as suas atividades em agosto desse ano. Então, a partir de agora, eu não tenho mais nenhum aluno meu, né, orientação minha única. Foi uma opção pessoal, né, de parar
né, com a atividade na pós-graduação. Mas eu oriento os alunos do CEPAG, né, na graduação, os estagiários, os TCCs que aparecem lá, e a gente está sempre ajudando, né, fazendo outras atividades de orientação que não especificamente na pós-graduação. Sempre gostei muito de trabalhar na pós, fiquei por 20 anos, né, como professora da pós-graduação, mas chegou um momento que eu achei que tinha que parar. E você está se dedicando a um trabalho diferente, né? Você saiu daquele lugar. Eu acho que eu fiz, né? Cumpri o papel, né? Que talvez fosse esperado, né? De mim. Até como um retorno daquilo que a própria universidade investiu em mim, né? Em termos de mestrado, do tempo que eu fiz doutorado, do tempo que eu fiquei fora do país. Acho que foi uma forma de retribuir o que eu recebi da universidade, recebi da sociedade como um todo, né? Como quando a gente fala em ensino público é isso, né? A sociedade que está arcando com esse custo. Então, eu acho que eu retribuí de uma forma trabalhando como professora, trabalhando como coordenadora da pós-graduação por 2 períodos e atuei como editora do Boletim de Ciências Geodésicas, que é um periódico da Universidade Federal do Paraná, mas que é uma referência no Brasil, né, para publicações na área. Então, eu acho que a gente cumpriu um papel. E acho que a gente tem que saber a hora de... Puxa, já não tá mais tão legal quanto eu gostaria que fosse, né? Então, mudar um pouco de atividade faz parte da nossa vida, né? Mudanças são benéficas. São. Naquele friozinho na barriga, né? Que a gente comenta sempre fazer coisas novas. E também tem lugares que você precisa subir um degrau. Sim. Né? E você, como já contribuiu tanto... e continua contribuindo, tenho certeza que vai contribuir muito, porque você é muito jovem, né? Você tá com, né? Não vamos falar de idade, né? Porque nós somos quase da minha idade, né? Por mais que tenha todo esse know-how. Quando eu estava entrando na faculdade, ela já era professora, né? Então, né? Ela sempre foi muito inspirada. Nós nos inspiramos muito nessa pessoa, na Luciene, porque muito jovem e já com todo esse potencial e já mostrava... para que veio naquela época, né? Porque não é fácil. A gente sempre fala que não é fácil, essa clichê, mas principalmente nesse mundo feminino, né? Na área de engenharia, a gente sabe que existem as dificuldades além. E quais são os projetos que você destaca dentro dessa sua carreira? Bom, vamos falar dos últimos, né? O que a gente está trabalhando agora lá no centro, então... que eu acho que são os que são mais interessantes, né, mais modernos. A gente tem um projeto que está sendo desenvolvido em parceria com uma empresa que é para inspeção de linhas de transmissão. Então, é feito um sistema que permite, né, visualizar num WebGIS as linhas de transmissão e aonde existem o que eles chamam de anomalias, que são problemas, né, que precisam de intervenção naquele local. Por exemplo, é uma construção que está irregular embaixo da faixa de servidão, dentro da área de servidão, ou uma vegetação que está eventualmente muito alta, ou problemas nas próprias torres, né, que precisam ser corrigidos, enfim, estruturalmente falando, né. Então, isso está sendo desenvolvido, né, por uma das nossas alunas, já tem uma versão bem avançada, onde é possível visualizar não só as torres, né, mas o modelo digital de superfície, o modelo digital de terreno, gera um relatório dessas anomalias, então é um sistema bem completo. Esse é um dos destaques, né? A gente tem outros desenvolvimentos, como eu comentei, um sistema de gerenciamento de dados do Instituto Lamir, que é justamente, eles recebem muitas amostras
para eles fazerem análises mineralógicas, e eles não tinham um sistema que permitisse... Era tudo analógico, né? Então, recebia um e-mail, imprimia o e-mail, assinava o e-mail, assinava o papel, devolvia o papel. Assim, né? Uma confusão em termos da gestão da informação em si. Então, a gente propôs um sistema que a pessoa faz um cadastro, ela envia quais são as amostras que ela quer fazer análise, já recebe um orçamento, valida aquele orçamento, para só na sequência enviar de fato as amostras para análise. Esse sistema também já está funcionando, está operacional dentro do laboratório. Eu esqueci de comentar. O nosso Campus Map, a gente tem uma versão para Android. Então, além do sistema web, né, que é desktop, que daí roda com o navegador, a gente desenvolveu um UCM mobile. Então, quem quiser conhecer, quiser ver, né, na Google Play, tem lá, procurar por UCM, vai aparecer o logo, né, o FPR Campus Map, e aí é possível baixar, por enquanto só para Android, iOS está no forno ainda, mas a gente fez essa aplicação porque nem sempre os alunos estão com internet, então é mais difícil, né, você fazer uso de um sistema desktop no celular. Sim. Né? A gente sabe que tem diferenças né, de uso. Então, a gente optou por desenvolver uma aplicação mobile. E, diga-se de passagem, toda desenvolvida por uma das nossas alunas. Que bacana, hein, professor? Então, é muito legal, né, a gente ver isso, né? Que a gente pega o aluno lá, às vezes, no início do curso, né? E você dá um instrumental para ele e ele vai e consegue desenvolver coisas que eu não sei fazer isso, né? E te entrega o produto, Exatamente. Né? Mas eu acho que é isso mesmo, né? Isso que eu ia comentar, porque quando a gente é alimentado por tecnologia, a gente não se cansa, né? Tipo, aquela coisa... E você utilizar o que eles têm, né? Os jovens, essas gerações diferentes, assim, as novas gerações, eles têm uma facilidade diferente da nossa, né? Porque, imagina, eu da época que não tinha nem... 486, não tinha ninguém, nem computador, internet, muito menos celular. E eles têm isso. Esse período que eu fiquei com o Wellington lá na empresa, que o Wellington agora ele nos apoia, mas ele não fica mais no local, né? Mas continua nos apoiando. Mas em um mês ele desenvolveu coisas que a gente não fez em 6 anos. Assim, com a visão que ele tinha no Canva, a inteligência artificial dentro do Excel, coisinhas que no dia a dia a gente não tem tempo para parar e fazer. Né? E eu acho que o CEPAG, ele prepara dentro do nosso mundo as pessoas para pensar nesse ponto. Não só nesse, né? Porque são vários, né? Como a gente comenta. Eu acho que a gente tem que lançar mão de todas as facilidades que a gente tem hoje. Sim. Né? Inteligência artificial está aí, a gente tem que saber usar. Sim. Né? Então, a gente sempre fala para os alunos, olha, usem a seu favor. Né? Óbvio que você não pode pedir para fazer uma coisa e simplesmente aceitar aquilo como verdade. Mas a gente tem que saber criticar, né, o que sai dali, mas a gente tem que usar a nosso favor. Então, inteligência artificial, todas essas tecnologias que existem hoje, né, a gente dá muito valor a isso. Né? Então, ao aluno que quer aprender, que se esforça, que tem proatividade. Então, assim, felizmente, grande maioria dos alunos que a gente orientou, né, que a gente teve no CEPAG, que a gente tem hoje, tem esse perfil, né, porque precisa, né, o aluno precisa querer aprender, Sim. Precisa querer ir um pouquinho a mais, né, porque é muito fácil ficar ali e fazer só o basicão, né, o basicão sempre. Então, assim, aquele que quer conhecer um pouco a mais, só para você ter uma ideia, a gente está com 2 alunos hoje que são de informática biomédica. Ou seja, não tem nada a ver com cartografia, mas eles têm o viés do desenvolvimento. E aí a gente dá para eles a base necessária da cartografia e eles usam o conhecimento deles para desenvolver soluções.
Então, essa multidisciplinaridade também é importante. A gente sempre vai trabalhar em equipe, sempre vai encontrar problemas que a gente não sabe do que se trata, e a gente tem que achar uma solução para isso. É isso mesmo. Porque, né, os próprios geólogos estão trabalhando com escaneamento, graduados em história. Eu acho que hoje a cartografia, eu digo tecnologia, ela é para todo mundo. Para todo mundo. Não existe mais aquilo, o cartógrafo. O cartógrafo é o cara que vai produzir mapa. Não. Não é. Hoje é óbvio, né, que o conhecimento formal ainda é do cartógrafo. Mas a gente tem muita gente que é capaz de produzir mapa porque a tecnologia está disponível. Então, eu acho que a gente tem que saber tornar isso simples para essas pessoas que eventualmente querem fazer alguma coisa e não tem esse conhecimento formal, né? Eu acho que não é porque a pessoa não sabe formalmente alguma coisa que ela é incapaz de fazer alguma coisa. Sim. Então... Dá ferramentas, elas nos dão. Tipo, é uma troca de ferramentas. Que aí você vai conseguir solucionar o problema dela e ela resolve o seu também. E exatamente. Assim seguimos, né, professora? Exato. Eu chamo de professora porque minha minha professora, eu não consigo falar. Eu gostei muito de conversar com você, foi um prazer imenso ter você aqui conosco, né, assim, fazendo parte desse novo projeto que nós estamos apostando bastante também, que é um projeto para conhecer realmente coisas que eu não sabia a respeito de tudo que vocês fazem lá dentro da universidade e em outras áreas também, né, porque isso é só o começo, né, eu acho que a gente poderia aqui fazer uns 5 podcasts, porque a gente não consegue entrar a fundo em todos os assuntos, né, mas fazer um de cada coisa. Então, compartilhar com vocês que também estão aqui conosco, né, nesse papo, para passar informações para vocês, né, de tudo que pode ser feito, de onde você pode chegar, com todo o seu... com você conseguindo enxergar fora da caixinha, né, saindo do lugar, porque fácil não é mesmo, mas é muito gratificante, como você falou, quando você vê depois sendo aplicado, sendo baixado, sendo utilizado, e aquilo vai ser melhorado, e você vai deixar um legado, né? Deixarão um legado, né, para nós todos aí, tá bom? Ok. Obrigada, Evandra, pelo convite. Foi gostoso estar aqui com você, obrigada. Foi muito bom. Tenho certeza que vai ser um sucesso aí essa sua iniciativa, né, do Geotalks, e, né, como tem sido aquilo que você faz aí ao longo da sua carreira. Para mim, eu confesso para você que quando você falou que já estava fazendo 25 anos de formado, eu já nem lembrava mais que tinha sido uma das primeiras turmas que eu dei aula, mas... em 97. Para mim também é muito gratificante, né, ver todos os profissionais que a gente já ajudou a formar. Sim. E sendo, né, tão respeitada. A professora foi homenageada também no nosso jubileu, que aconteceu há 2 semanas, porque não tinha como não deixar de homenageá-la, né, com alguns professores. E realmente foi muito importante. Eu acho que agora, a partir dali, mais e mais cartógrafos vão comemorar os seus Eu acho que é uma jubileus. Data importante, né? Marcar fazer essa comemoração, né? Afinal de contas, foi uma turma que eu acredito que a maioria continuou trabalhando na área, né? De vocês. E então eu acho que é importante marcar, você vê todos marcar ali. E ver que, de fato, aquilo que a gente tentou, né, pelo menos construir lá atrás, rendeu frutos. Amém. Então, muito obrigada de novo Eu que agradeço, pelo convite. Um abraço para você. Nos vemos sempre, né? Sempre. Conto com você aí nas validações. E eu quero agradecer também a Hubgel pelo patrocínio que ela dá aqui no nosso podcast. Se precisar de alguma solução, venha conversar conosco, que a Black November tá aí, hein? Dá uma ligadinha lá para nós, tá bom? Até mais, até a próxima.